Diz assim, Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Bem? Só até aqui. Crianças não conversem, olhem para frente, olhem para cá, certo? Então, Jesus, quando está atrapalhando, precisa chamar a atenção. Nem ele, nem ninguém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai estar aqui falando nessa noite sobre o chamado do profeta Isaías. Quando se fala de profeta, normalmente se imagina um homem velho, né? Barbudo, barba branca, cabeça branca, né, irmão França? É a imagem, é a figura que as pessoas têm de um profeta, um homem idoso, maduro, barbudo, que Deus levanta para pregar a palavra de Deus. Não é assim, irmão, que acontece algumas vezes. Em algumas vezes sim, na maioria das vezes, mas não todas. O profeta Isaías foi chamado por Deus, e segundo os historiadores, estudiosos, ele tinha cerca de 22 anos. Quando ele tem essa visão aqui maravilhosa que a gente leu, no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor. Com cerca de seus 22 anos. O profeta Isaías era um homem, um jovem do palácio. Ele não era um jovem de classe média baixa, ele não era um jovem de classe baixa. Ele era um jovem, mais ou menos, parente desse rei aqui que havia morrido. Ou seja, ele era de uma família nobre. E nesse contexto aqui de luto, onde seu parente, o rei Uzias, morre, certo? Onde a nação de Israel está mais para lá do que para cá, e o povo confiava muito no rei Uzias, porque foi um rei que fez grandes coisas nessa época aqui. Nesse tempo, irmãos, na sua juventude, bem novinho, nesse contexto, ele tem essa maravilhosa visão do Senhor. E nessa visão, Deus o chama. Aleluia. Um homem, e aqueles que entendem da língua original hebraica, dizem que o livro do profeta Isaías, irmãos, é um livro escrito por um jovem altamente intelectual, estudioso, que sabia escrever. Ou seja, é um nobre. Vocês estão entendendo? Deus chama o boiadeiro, que fala nós rai, nós rei. Deus chama o pescador, e Deus chama também aquele que fala bem.
aquele que escreve bem, aquele que se comunica bem, sendo ele velho, sendo ele jovem. É esse profeta que escreveu aqui essas palavras, irmãos, e vai falar conosco agora, sendo usado pelo Espírito de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, seja você bem jovem ou bem velho, Deus ele tem um chamado para você. Deus ele tem um chamado para cada um de nós. A conversão de Jacó, por exemplo, foi depois dos 80. Depois dos 80 anos, irmãos. Já a conversão do profeta Isaías foi aos 22 anos. Amém? Ou seja, não importa. E detalhe, Jeremias foi desde a barriga da mãe dele que ele foi chamado. Ele diz assim: eu sou um menino. Ou seja, Deus chama o menino, Deus chama o embrião, Deus chama o jovem, o velho, o maduro. Não interessa, meu irmão. Quando Deus chama, ele chama, não importa a sua idade. Louvado seja o nome do Senhor. E essa narrativa aqui que a gente acabou de ler, irmãos, ela vai revelar a santidade divina no momento de crise. Preste atenção, irmãos. No momento de luto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Temos hoje um presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Já tivemos anteriormente o Bolsonaro como presidente. Um sai, outro entra. E esses homens representam a esperança da maioria dos brasileiros. Não de todos, né? Seja Lula, seja Bolsonaro. Eles são figuras ali de uma esperança que as pessoas têm. E que demonstraram isso nesses últimos anos, né? No embate aí com o direito e esquerda. Agora imagine um desses dois homens morrendo, seja Lula, seja Bolsonaro. A tristeza, o abatimento dos brasileiros que confiam no trabalho deles, que acreditam neles, que depositam neles a sua esperança, né? Imagine eles morrendo, um deles morrendo, irmãos. Quando esse rei morreu, apesar de um certo momento da vida dele ter se desviado, irmãos, o povo ficou abatido. Porque Uzias estava ali como uma esperança para Israel. Um homem de Deus que havia falhado, mas que no seu reinado tinha feito muitas coisas boas, tinha acertado muito. No entanto, ele morreu. Ele morreu, irmãos. Mas o texto diz o seguinte: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a mensagem para nós, irmãos, é a seguinte: é que não importa o homem que está no governo. Ele morre, vem outro, sai um cai, outro se levanta. Mas o nosso Deus, irmãos, permanece no trono. O nosso Deus permanece governando todas as coisas. E quando aqui na terra o negócio desanda, a esperança humana se acaba, nós temos uma esperança no céu, irmãos. Os homens morrem e caem nos seus tronos. Mas o profeta diz: naquele mesmo ano, meus olhos se abriram. E eu vi Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, assentado no seu trono. Enquanto os homens aqui na terra são passageiros, o nosso Deus é eterno. E a nossa confiança, irmãos, tem que estar nele, no eterno. Não na força dos homens, no poder dos homens, que é passageiro, que decepciona, que falha. Mas o nosso Deus permanece no trono. O Espírito Santo nos convoca nessa noite, irmãos. Nós que somos vocacionados para a obra de Deus, Ele nos chama a compreender, irmãos, que é a hora de viver o chamado dele. A hora de você viver o chamado de Deus, exercer o ministério que Deus tem para você, chegou. E há uma exigência de Deus, irmãos, para que você se dedique à obra de Deus. Muitas pessoas, elas dão desculpas para não fazer a obra de Deus. É a família. É o trabalho. É muita coisa, é muita luta. Tem o chamado de Deus e não faz, dando desculpas. Só que o tempo está passando.
Os homens que estão passando, irmãos, a história está mudando aí. E nessa noite o convite é: coloque seus olhos naquele que continua no trono e sempre continuará, porque mais uma vez ele está te convocando, está te chamando para fazer a obra dele. Temos que ter sabedoria, irmãos, para trabalhar, para cuidar da família e para cuidar da obra de Deus. Não tem como você, eu tenho que cuidar da família e deixar a obra de Deus do lado, irmãos, e você está certo diante do Senhor. Você vai ser cobrado. E talvez a sua vida não vai para frente porque você não assume o compromisso na casa de Deus, na obra de Deus. Por outro lado, não tem como cuidar da família e abandonar a obra do Senhor. Por outro lado, irmãos, não tem como você cuidar da obra do Senhor e abandonar sua casa, sua família. Paulo disse: se alguém faz isso, é pior do que o credo. Você vai ter que encontrar um equilíbrio aí. Nem tanto para um e nem tanto para outro. Porque o chamado de Deus, irmãos, é para você cuidar da sua família, trabalhar e trabalhar na obra de Deus. Trabalhar no mundo e trabalhar na obra de Deus. Tem pessoas que trabalham só na obra. Mas não existe pessoas, irmãos, que trabalham só na sua família. E está certo. Não. No reino de Deus existe o serviço. E você serve tanto a sua casa, como também a igreja. Você que está aqui essa noite, qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? Deus, irmãos, em Cristo, Ele concede uma graça especial para cada um de nós, para fazer a obra dele. Deus, irmãos, em Cristo, nos dá um chamado, uma voz única, para você usar nesse tempo. O chamado de Deus, irmãos, não decorre de uma necessidade divina. Não é porque Deus precisa de você que Ele está te chamando. Mas o chamado de Deus, irmãos, é por puro prazer que Deus tem em usar vidas transformadas para manifestar a glória dele. E aqui, Deus pega um jovem de 22 anos, chamado Isaías, cheio de pecado, cheio de impureza, e abre os olhos dele, para ele ver que além do sol, acima do sol, há um Deus no trono, que governa tudo, irmãos. Enquanto aqui debaixo do sol, homens vêm, vão, morrem e nascem. Acima do sol, o Senhor continua sempre governando. Então, diante, irmão, dessa revelação da glória de Deus, da santidade de Deus, o eterno, e quando Urias morre, Uzias morre, o Senhor permanece, ou seja, é o contraste do passageiro do eterno, que sempre continua e está no trono até hoje, irmãos. Diante disso, diante desse entendimento, irmãos, esse contraste entre aquilo que é absoluto e eterno e a mortalidade dos homens, entre o homem passageiro e a imutabilidade do Deus soberano que está no trono eterno, irmãos. O que a gente pode fazer? Qual a atitude diante dessa imagem aqui do capítulo 6 de Isaías que nós podemos ter? Reconhecendo que o Senhor, Ele é eterno. Reconhecendo que nós, como crentes, precisamos de perdão, de purificação, somos cheios de debilidade. Porém, diante de um Deus Todo-Poderoso, você vai ver esse mesmo Isaías sendo purificado, perdoado e enviado. Tudo aqui agora, no capítulo 6. Por quê, irmãos? Ele vai olhar para ele mesmo, o profeta, e vai dizer: ai de mim, sou impuro, sou pecador, e eu acabei de ver a Deus, na visão, ai de mim. Ou seja, ele sente logo o peso dos seus pecados. Ai de mim agora. E se sente fraco, e se sente perdido, e sente que as circunstâncias são totalmente desfavoráveis. Seu parente morre, o rei morreu, a esperança da nação morre. E agora ele olha para ele mesmo, só vê pecado, impureza. O grito dele: ai de mim, eu sou pecador e estou no meio de um povo pecador, de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei.
Vamos ver o que Deus vai tratar com esse homem, irmãos. Imediatamente, quando ele sente que seu estudo não vale nada, escrever bem nessa hora, meu irmão, não valia nada, ter cultura não valia nada, ser parente do rei não valia nada. Tudo que ele consegue sentir agora, irmãos, é uma consciência pesada, dolorida, e dizer: ai de mim. E agora? Faço o quê? Então preste atenção. Vou ler de novo aqui o capítulo, verso 1, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno, versão King James, assentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Aleluia. Ele está vendo aqui, irmãos, o Deus todo soberano. Soberano sobre o tempo, soberano sobre o calendário humano. Esse ano, irmãos, era para ser o ano da tristeza. O ano de luto, de morte. Já começou mal. O rei morreu. Ou seja, você sabe aquele tempo na vida da pessoa que está tudo caminhando para a desgraça. Ou para ser um ano de luta, de tristeza. A perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um parente. De alguém que confiava, que amava. Meus irmãos, Deus trabalha de forma precisa nas datas e estações específicas da nossa vida. E no ano que é para tudo ser difícil e dar errado, o jovem Isaías, irmãos, tem os olhos abertos. O que é isso? É uma intervenção divina, irmãos. É Deus chegando. Isaías, tu acha que vai viver esse ano todinho no luto? E a esperança de Israel acabou, Isaías? Abre teus olhos, meu querido, quem governa aqui sou eu. Eu ainda estou no trono, estabelecendo um tempo determinado para te chamar. Eu te chamo agora, no pior momento, no momento de luto. Para você se levantar, Isaías, sair da inércia e pregar a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Acontecimentos difíceis, irmãos, acontecem na vida de todos nós. São coisas assim que vêm para nos entristecer, mas o nosso Deus, irmãos, ele é tão maravilhoso, habilidoso, irmãos, que ele pega um acontecimento difícil e diz: é agora, Isaías, que eu vou te lançar como meu profeta. Não interessa se você tem 22 anos. Quem disse que eu só chamo velho? É o profeta. Então Deus não vai pegar essa situação e vai tornar ela o catalisador do chamado desse homem, desse jovem profeta chamado Isaías. Ou seja, acontecimentos dolorosos, negativos na nossa vida, são frequentemente usados por Deus para alterar positivamente a trajetória da nossa vida. Às vezes as pessoas, para se converterem, irmãos, tem que acontecer algo impactante na vida delas. Uma doença, uma tragédia, E Deus pega tudo isso que acontece na nossa vida e nos coloca no caminho dele. É o que Deus está fazendo aqui com o seu profeta. Estava marcado na agenda, ano de luto. Esse ano é o ano da morte do rei Uzias. Deus pega essa agenda do caos, do mal, e coloca agora, irmãos, a agenda de Deus, a agenda do milagre. A agenda da consagração ministerial. Que coisa tremenda. O que era para ser tristeza e dor, agora vai ser a consagração, o tempo do chamado de consagração de um dos maiores profetas que o mundo já viu, o profeta Isaías. Que coisa, né? No ano da pandemia, ou nos anos, né, da pandemia, irmãos, de morte, né, de tristeza, de luto, de dor, o João nasce. No calendário do mundo estava escrito morte, luto, tristeza, dor. Mas no calendário de Deus para mim, para minha esposa, estava escrito um filho. Amém? Um filho homem. Ou seja, irmãos,
Mesmo em meio assim a trevas, a luta, Deus, irmãos, Ele muda a agenda, meu amigo. Não acredite em Deus. Se o diagnóstico do médico é triste, foi ruim, confia que Deus muda essa agenda. O que era para a morte vai ser para a cura. O que era para ser tristeza vai ser testemunho, irmãos, com alegria. Amém? Amém. O nosso Deus converte aqui um luto, um chamado ministerial. Coisa linda, irmãos. Eu que achava, Isaías, que ia estar no luto, vai deixar ela, deixa. O Senhor me revela, me chama para ser profeta, para ser a boca dele, para dizer: o Uzias morreu, mas o Senhor está no trono. Eu passei de nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. A visão do eterno em contraste com aqueles que estão morrendo, né? O mortal. Enquanto os governantes morrem, enquanto as opiniões humanas, irmãos, passam e morrem, o chamado do eterno para nossas vidas permanece inabalável. Amém? Amém. Então você está aqui, Deus te chamou. Qual é a desculpa aí para você não estar servindo a Deus? Ah, não tem salinha. Ah, não tem. Ah, não sei o que. Ah, é a família. Ah, é o trabalho. Ah, tá, desculpa. Ah, é a opinião dos outros. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você vai escutar o mortal ou o eterno? O mortal pode dizer: essa daí não sabe nem falar. Mas o eterno diz: mas eu estou te chamando. Aleluia. O mortal, o homem, pode dizer: esse aí, feio que dói. Coitada, vai inventar de pregar agora, de fazer as coisas para Deus agora. O eterno do céu diz assim: quem está te chamando sou eu. Vá e faça, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Os homens, irmãos, podem falar o que quiserem, meu amor. O que interessa é o que o eterno está falando da gente. Aquela igrejinha ali, pequenininha, feinha, vai já fechar. Meu irmão, quem dá a última palavra é o eterno. Amém. Ele que abre, ele que fecha. E acabou-se, irmãos. Permanece na palavra chamada dele. Provando, irmãos, que o nosso ministério, que a sua vida, que o teu chamado não depende da aprovação dos homens mortais. Depende daquele que te chama. Aleluia. Agora é aquele negócio. Qual é a tua desculpa para não estar trabalhando para ele? Isaías contempla o trono do eterno. A visão profética, irmãos, se abre para revelar anjos, os mensageiros celestiais. O texto vai falar o seguinte, irmão, no verso 2. Escute aí, ó. Serafins estavam por cima dele, voando sobre o Senhor. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. Com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nos umbrais das portas se moveram a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça da adoração. Os santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Presta atenção, esse louvor é sobre esse texto. O que a gente aprende aqui? As lições profundas, irmão, sobre o serviço espiritual a Deus. Que a gente aprende aqui com os anjos. Porque aqui é o culto. Olha o culto, irmãos, o céu, na visão do profeta, anjos adorando, louvando, com reverência. Eles não ousam nem olhar para o Senhor, irmãos. Nem olhar os anjos, ó. Total reverência, cobrindo aqui o rosto, para que ninguém olhe para eles. Olhe só para o Senhor que está no trono. Os pés cobertos por asas, representando também uma reverência, uma purificação, por onde eles andam com os pés, e com as outras asas voando diante do Senhor, irmãos. Então o que a gente aprende, irmãos, com esses mensageiros de fogo?
E serafim significa anjo de fogo, mensageiro de fogo. A presença dos serafins demonstra que o chamado de Deus não decorre de uma necessidade ou de uma carência divina, mas sim de um ato de puro prazer de Deus, da graça de Deus em escolher usar vidas humanas. Irmãos, Deus tem anjos, amém? Deus podia usar anjos para pregar, irmão, mas Deus quer usar quem? Nós. Vocês sabiam que anjos não têm autorização para pregar, mas nós temos? Por quê? Porque Deus precisa de mim e de você. Ok, irmão, Deus tem anjos, você está ouvindo? Anjos perfeitos, anjos poderosos, maravilhosos, irmãos. Mas por amor tem que usar a gente. Homem para ganhar os homens, e não anjos. Então a gente já aprende, irmãos, que o chamado de Deus para o profeta não é porque ele é maravilhoso, perfeito, inteligente, não, irmãos. Pura graça. Deus está te chamando por pura graça e misericórdia. Eu não vou não. Deus pode muito bem, meu irmão, botar outro. Mas se ele está insistindo em chamar a gente, por quê? Pura graça, meu irmão, misericórdia, amor. Ele quer usar. Louvado seja Deus por isso. Então veja, ó, o chamado para os homens, especialmente para as mulheres, é algo assim, irmão, de pura graça. Você sabia que tem gente que acredita que as mulheres são chamadas porque os homens não quiseram ir? Sabia? Os homens não querem ir, Deus chamou quem? A mulher. Que ideia é essa, né? Botar a mulher na segunda categoria, ó. Só vai porque os homens não quiserem, mas tem gente que acredita. Por que Deus está usando tanta mulher para fazer a sua obra, para pregar? Porque os homens não vão, Deus chama a mulher. É assim, irmãos. Tem nem perigo. Deus chama, capacita as mulheres, irmãos, para atuarem poderosamente na dimensão do Espírito. Não porque os homens não quiserem, mas porque Deus quer chamar mulheres. Deus quer chamar homens e do mesmo jeito Ele quer chamar as mulheres. Amém? Não é que a mulher é uma classe inferior, só foi porque os homens não quiseram. Misericórdia, não é assim não. Chamados igualmente. Eu estou falando isso, mas tem igrejas hoje que acreditam assim, que pregam assim. Nesse tempo, quando os homens não quiseram ir, Deus está levantando mulheres poderosas em como se você fosse a segunda classe, a reserva, né? Não querem ir, o titular não quer ir, vai o suplente ali. Mas não tem nada a ver isso com a palavra de Deus, não. Amém? E na obra de Deus, irmãos, é tão bonito. Olha aqui como é que esses anjos fazem, ó. Olha o culto, um diz assim, santo. O outro, santo, santo. Aí o outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Eles adoram a Deus. Não é que juntos eles diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É assim, ó. O texto fala aqui de uma alternância. Um grita santo ali, o outro anjo ali santo e outro santo. Aí juntos é o Senhor dos exércitos, né? Toda a terra está cheia da tua glória. A gente está aprendendo aqui, irmãos, como é um culto celestial. Um fala e depois o outro vem e fala também. E depois vem outro e fala. Um fala com a voz fina, outro fala com a voz grossa. Um vem e canta, outra vem e prega. Aí já a outra nem canta e nem prega aqui, mas lá na salinha canta e prega com as crianças. O que é isso, irmãos? É o culto. Cada um fazendo uma parte. É o que o texto está ensinando aqui sobre a atividade ministerial. Eu faço, você faz, e juntos adoramos a Deus. Por isso que eu chamo, irmão, venha pular, venha louvar, dizer fulano. Irmã, fulano, né? Venha louvar, venha pregar, venha. Por quê, irmãos? Porque somos o povo. É o que a gente aprende aqui, ó. O clamor, irmãos, é alternado dos serafins. Certo? O ministério legítimo, irmãos, não é aquele espaço que só um faz tudo. Não. O serviço espiritual exige o quê, irmãos? Maturidade. Para que nós venhamos ajudar uns aos outros. E aceitar a alternância de pessoas, de dons. Hoje quem vai louvar é irmão. E depois é a irmã.
Mas um canta muito fino, muito agudo, né? E o outro já é mais grave. Não interessa, não interessa louvar a Deus. E cada um tem o seu lugarzinho para fazer algo de Deus. É o que a gente aprende aqui com esses anos. O que mais a gente aprende aqui, irmãos? O poder da mensagem. De uma mensagem legítima. Certo? Ó? Porque a pregação fiel, irmãos, legítima, possui poder. Para quê? Para abalar as estruturas, preencher os vazios, mostrando que a igreja contemporânea precisa resgatar a centralidade na exposição da palavra de Deus. Quando eles começam a falar, o negócio começa a tremer. Vocês viram ali? Os umbrais se mexendo. O que é isso, irmãos? É o poder da palavra dos anjos sendo falada. Certo? E a palavra de Deus pregada, irmãos, tem poder, tem glória, tem força. A casa se encheu de fumaça. Que fumaça é essa, meu irmão? É a presença de Deus. É o poder de Deus. É a graça de Deus. E no meio da fumaça, desaparece o mensageiro, desaparece os ouvintes. É ou não é? Na fumaça não desaparece tudo. Se aqui ficasse cheio de fumaça, aquela fumaça densa, a gente ia se ver, irmãos. Ou seja, na obra de Deus, irmãos, não devemos focar no homem, nem no pastor, nem nas ovelhas. Eu vou para ele porque tem que ser aquele pastor. Não. E o pastor, não, eu vou pregar isso aqui não, porque eu vou ofender a irmão. Nem você olhe para os outros, nem os outros olhem para o pregador. Só quem tem dignidade para ser olhado e visto, irmãos, é Deus, é a palavra de Deus. Por isso a casa se enche de fumaça. E a gente tem que servir a Deus, irmãos, até desaparecer na glória, na fumaça da glória de Deus. Amém? Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista falou. João, os teus discípulos estão te deixando e estão indo atrás de Jesus. Os discípulos de João Batista foram caboetados. Está todo mundo te abandonando. A tua igreja está ficando pequena, vazia. Estão indo tudo atrás de Jesus, o profeta de Jesus. Aí João, na sua humildade, sabendo o papel dele, disse: ninguém, nenhum homem, pode receber alguma coisa se do céu não for dado. Que ele cresça, que ele diminua. Amém, irmãos? Essa é a atitude certa. João não quis aparecer. Eu estou indo para Jesus, é para ele mesmo, a noiva é dele. Eu sou só amigo de noivo. Ele cresça, ele diminua. Estou cumprindo o meu chamado, meu amigo. Se Deus está levando tudo para lá, vamos. Não é? Ou seja, meus irmãos, temos que desaparecer. O que pode aparecer, irmãos, é só a palavra de Deus. É só a mensagem da palavra de Deus. As minhas fraquezas, as minhas habilidades, tudo tem que desaparecer. Para aparecer quem? Só o Senhor. As expectativas dos ouvintes, o rosto dos ouvintes, tudo, irmãos, tem que desaparecer diante da palavra de Deus. Amém? Deu para entender essa parte? Que ele cresça, que eu diminua. Isso tudo na visão do profeta. O que é isso, irmãos? Deus está ensinando para Isaías. Isaías, ó, tu me servindo, tu vai ter que desaparecer. O foco não é tu, não. O foco aqui sou eu. Sou eu. Por isso a fumaça. Olha os anjos. Ó, cobre o rosto, Isaías. Cobre o teu rosto também. E os pés. Tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Está entendendo, irmãos? Deus ensinando na visão do chamado, já tem a primeira aula, né? Como servir a Deus. Certo? E aí ele tem essa visão majestosa do Senhor, é confrontado, vê a pureza dos anjos servir a Deus. E o ser humano, irmãos, constrangido agora e reconhecendo a sua própria ruína e a necessidade do perdão e da purificação. Imagina tu no culto, no lugar onde tudo é perfeito. E tu de gaiato está lá. Cheio de pecado. Todo errado. O que o profeta fez? Ela abaixou a cabeça, meu irmão, e foi se esconder. Sentindo ali o peso do pecado. E Deus tem anjos, não precisa dele. E o que eu faço agora?
E agora, meu Deus, né? Você é condenado. Deus é poderoso, santo, os anjos poderosos. Deus não precisa de mim. Ele vai me pegar agora e jogar no inferno. Só falta isso. Esse foi o sentimento dele. O terror dele. Olha o que ele diz aqui no verso 5. Então disse eu, ai de mim. Lembra de Jesus de manhã falando ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Agora é o profeta dizendo, ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Dos meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nessa hora, irmãos, ele reconhece a sua ruína e tem medo da morte diante da santidade de Deus. Ou seja, a revelação da santidade divina, irmãos, gera no homem um profundo senso de quebrantamento, de contrição, choro e reconhecimento da sua própria fraqueza. Fazendo com que o vocacionado, que era o profeta Isaías, irmãos, sinta temor diante da grandeza e da seriedade da missão que ele está para receber. Vocês estão entendendo? Ele estremece. Ai de mim, sou pecador, todo o meu povo pecador, e os meus olhos estão vendo mesmo. Meu Deus, e agora? Sabe aquele negócio que já está vendo a luz no final do túnel? Sabe que vai morrer? Pois é. É o sentimento dele. Não acha, irmão, se essas visões que Deus dá é uma coisinha assim, olha que maravilhoso, um anjinho com a auréola na mão. Vai ver o ser celestial de 6 asas na tua frente, brilhando a luz mais forte que o sol para tu ver, tu cai tudo no chão, aterrorizado, com medo, e aquela presença terrível, a voz dos anjos, santo, 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 trovejando ali, para ver se tu não morreu logo do susto, né? Todos aqueles que viram anjos na Bíblia caíram prostrados no chão, aterrorizados. É uma imagem terrível. É o espiritual, o sobrenatural, né? Que os olhos estão vendo. Certo? Então, ele teve essa sensação, irmãos. O negócio aqui é sério. Aqui eu não posso brincar, não, meu amigo. Aqui, se eu vacilar, esses pecadinhos que estão aqui no meu coração, vai me levar para o buraco dele mesmo. Olha o sentimento dele. E algo bonito acontece. Imediatamente, olha aí, ó, verso 6. Porém, um dos serafins voou para mim. O anjo. Trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Tenaz é tipo uma pazinha. Pegando brasa, assim, como da fogueira. O anjo foi lá no altar do Senhor, do sacrifício, pegou a brasa viva é pegando fogo, e trouxe a brasa até o profeta. Imediatamente. Imediatamente quando? Quando ele reconheceu os pecados dele. Aí o que ele diz no texto? Ó? E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoar o teu pecado. Coisa linda. Deus nos chama, mas antes de enviar, ele tem que tratar com os nossos pecados. Quais eram os pecados do profeta Isaías, do jovem Isaías, irmãos? Ele diz aqui, ó, ai de mim, verso 5, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, imundos. O problema dele era a língua, viu? Porque ele está falando de manhã. E habito no meio de um povo de impuros lábios. A língua real lá no meio do povo de Israel era no palácio, viu? E aonde é que o anjo toca nele com a brasa? Aonde ele tinha problema. Antes de Deus usar, irmãos, ele vai ter que arrancar esse pecado nesse tranquilo. É a língua, Deus vai queimar essa língua. Aí a prostituição, Deus vai ter que queimar esse pecado. É pornografia, Deus vai ter que queimar, meu irmão. É roubo, é mentira, o que é? Antes de você ser usado por Deus, tem que passar pela purificação, tem que ser perdoado. Lembra de quando Jesus mandou os discípulos pescarem? Pedro pescou lá. Ele disse: Senhor, passamos a noite pescando. Pegamos nem uma piadinha. Mas sobre a tua palavra iremos e não faremos as vezes.
e muitos peixes. E quando Pedro chega diante do Senhor, ele diz o quê? Se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Está vendo, irmão, da percepção da santidade dele? Pedro sentiu logo os pecados tudo dele, irmão, e logo na mente. E agora? Ou o Senhor se afasta ou eu morro, ou então o Senhor me perdoa. Então, irmãos, para ser chamado por Deus, para fazer a obra de Deus, irmãos, não pode ter vida dupla. Não pode ter que estar pagando aqueles sites, né? Que se pegarem você assistir, misericórdia, né? Não pode estar escondendo o contato das amantes, das amiguinhas, dos amiguinhos. Pode não. Para fazer a obra de Deus. Quem tem vida dupla, irmãos, está dividindo. O pecado não só de Deus, não dá. Está entendendo? Tem que ser 100%, meu irmão, só do Senhor. Arrancar o pecado e servir a Deus. É o que Deus está ensinando a seu profeta. Bora tratar dos pecados, Isaías, bora. E antes que o profeta desistisse, fosse embora, Deus mandou logo um anjo. Queima logo a boca dele aí, irmão. E aquela brasa, irmãos, representa o sangue de Cristo, que purifica de todo o pecado. O pecado de Isaías foi perdoado. E Deus, irmão, está apressado em nos perdoar. Está apressado em nos purificar. Deus age, irmãos, com extrema pressa para evitar que o profeta vá embora e enviar o seu fogo purificador sobre a vida de seu servo. Deus tem pressa para nos preparar, nos purificar. Deus quer que você ore mais, busque mais, para você entender mais onde é que está as falhas e ser purificado. Deus quer nos santificar na terra, irmãos, para que a gente não desista do chamado dentro das nossas vidas. Foi perdoado. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, no sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha a brasa viva. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 7, 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção, irmãos, que no ano da morte, no ano do luto, no ano que era para ser difícil, é o ano que Deus está movendo, irmão, trabalhando esse jovem para se tornar um profeta. Amém? O ano de ruína se tornou o ano do seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez purificado pelo fogo do altar, liberto do peso esmagador da culpa do pecado, irmão, o servo de Deus está finalmente preparado, habilitado para ouvir a voz de Deus, do Criador, e para responder com sim ao seu chamado. Verso 8. Olha aí o chamado do Eterno. E a missão para ele ir falar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que ele dizia: a quem enviarei? Quem há de enviar? Preste atenção, depois disso, depois dele ser confrontado com seus pecados, depois dele ser purificado, perdoado, depois dele ter os olhos abertos, depois dessa transformação interior, irmãos, é que ele ouve a voz de Deus, dizendo: a quem enviarei? Quem há de nós? Quem é que estava lá, irmãos? Os anjos. Mas Deus não escolheu anjos. Quem estava lá? Os seres viventes do céu. Mas Deus não escolheu os seres viventes. Quem é que estava lá embaixo? O profeta Isaías, o jovem Isaías. Deus escolhe ele. Eita, bendição. Amém, irmãos? Deus escolhe o seu profeta. A voz do Senhor, irmãos, é o único fundamento inabalável que garante a permanência do ministro de Deus diante das provações. Porque tanto servo de Deus passa por tanta luta no ministério e permanece. Porque ele sabe qual foi a voz que ele ouviu. Ele sabe quem mandou, irmãos, e não foi o humano. Não foi o mortal, foi o eterno. Fica de pé.
chamado do Eterno. E aí, ele não recua nas primeiras dificuldades e oposições humanas. Ele começa e vai até o fim. Por quê? Porque ele sabe a voz que ele ouviu. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Que bonito, né, irmãos? Agora não tem mais medo, agora não tem mais timidez. No auge dos seus 22 anos, 21 anos, cheio de saúde, inteligentíssimo, profeta do palácio. Lembra do rei Ezequias que ia morrer de câncer? E o profeta Isaías vai lá, lembra? Uma tua casa que tu vai morrer. E ele vai embora, e o rei ora e chora e tal, e Deus volta lá, Isaías, né? E diz que eu ouvi a oração dele, eu perdoei ele, e vou dar mais 15 anos de vida a ele, estou curando ele. Ainda vou dar vitória para eles. Esse profeta, irmãos, tinha acesso total ao rei. Era um profeta do rei, do palácio. Agora não tinha mais consciência de pecado, não tinha tribulação, não tinha tristeza. Só tinha o quê, irmãos? Um ouvido espiritual. Eu estou ouvindo a voz de alguém chamar. A voz do Senhor. Cadê a culpa, Isaías? Foi embora. Mas Isaías, te culparam. Falaram que tu não consegue. Que tu é um pecador. Olha tua boca. O que tu falou, Isaías? O pecado dele não era língua. Aí nada mais importa, né? A minha culpa foi tirada. O peso do pecado já não existe mais. O que eu quero agora é ouvir essa voz. Está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nenhum anjo, irmão, teve coragem de responder, porque ele iria quebrar a cara. Só os homens que teriam responder. E nesse tempo, irmão, de tristeza, de dor, de luto, para o homem que escuta a voz de Deus, o jovem, inteligente, bem de vida, com barba sem barba, não sei, cabeça branca não tinha, meu irmão, bem novinho. E agora ele vai consagrar a sua vida a Deus, se tornando um dos maiores profetas que Israel já viu. Como bom seria se essas crianças, esses jovens, né, entregassem suas vidas a Jesus e vivessem o resto da vida na casa do Joãozinho, só para Deus. Só para Deus, consagrado ao Senhor. Foi o que Isaías fez. Aí você diz, mas eu não tenho mais 21 anos não, até com 60, 65. Que bom seria, meu irmão, que o resto da sua vida você consagrasse a Deus. Quem sabe você ainda vai viver mais 15 anos servindo a Deus. Até os 70. Ou quem sabe não 15 anos, mas mais 25 anos. Até os 80. Servindo a Deus. Quem sabe até 85, 90, servindo a Deus. Não sabemos, irmãos, quanto tempo temos. Mas o que a gente sabe, irmãos, é que o Senhor nos chama. Você não consegue ouvir a voz dele, não. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Evangelizar crianças, jovens, homens, mulheres. Quem? Quem vai evangelizar os teus vizinhos? Tua família, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta voluntária, irmãos, dele é essa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É interessante que Deus não diz assim, Isaías, vem, não, ele só diz assim, a quem enviarei, né? Quem há de ir por mim? Isaías, irmãos, entende que é com ele. Olha, eu estou vendo o Senhor, estou vendo anjos. Eu estou, meu irmão, com a consciência aqui que parece que eu nunca pequei na minha vida. E estou escutando ele chamar, só pode ser comigo. Não é não? Eu vou esperar outro ir. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então ele disse, vai e diz a este povo, vai, Isaías, e diz e fala. Ou seja, a resposta voluntária do crente ativa o envio imediato com autoridade e poder divinos para andar e falar. Exigimos que aquele que é chamado por Deus se levante, proclame a verdade com ousadia e poder do Espírito Santo. E assim ele vai. Se levanta bem novinho,
e vai pregar. E vai evangelizar. Que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Se levante, ele está passando. Aleluia. O chamado está ecoando, a quem enviarei, me agir por nós. Faz acontecer. Não espera o pastor, os outros vá, você faça. Se levante. Depois você acha que Deus está trabalhando na sua vida para quê? É chamado, meu irmão. Deus está chamando. E quando Ele chama, Ele trabalha, Ele prepara, Ele deixa você no ponto para ouvir e se voluntariar e lá e fazer. Glória. E superar a resistência, a unção, o poder que Ele vai te dar. E quanto mais, irmãos, uma pessoa sofre resistência, significa que maior é o chamado dela. Mais significativo. Certo? Então, nessa noite, escute o Eterno, não os homens, a opinião dos homens. Ele capacita, irmãos, o chamado. Ele não chama os capacitados, alguém disse, né? Ele capacita aquele que diz assim: eis-me aqui, Senhor, me envie. Eu não sei como, mas estou aqui, vai lá. Aí você vai se preparando, vai estudando e vai fazendo, vem que tá, que realmente, ó, o negócio estoura, né? Louvado seja. E de repente chega, como diz a canção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de santificação, né? Como diz aquele livro. Amém? É. Nessa noite, irmãos, a gente expôs aqui Isaías 6, 1 ao 9, que nos confronta, irmãos, com a necessidade urgente de responder ao chamado divino. Aleluia, Deus. A gente já está no meio do ano. Qual foi o serviço espiritual que você fez para Deus até hoje? O que você pode chegar para Deus e dizer: está aqui, Senhor? O quê? Louvado seja Deus. Irmãos, temos que abandonar toda forma de hipocrisia, formalismo, desculpa. Ah, é a família. Ah, é porque eu estou doente. Ah, é porque eu sou fraco. Ah, é a opinião dos outros. Não, meu irmão, olha para o Eterno. Certo? O Deus é eterno, cuja santidade nos faz tremer os umbrais do templo. O Deus eterno que liberta, irmãos. É o mesmo que providencia o fogo do altar para te purificar. É o mesmo, irmãos, que remove a nossa culpa. Perdoa os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos. E tira todo embaraço, toda dificuldade. Então, assim, irmãos, ó, não tem mais espaço para o comodismo, para homem se omitir diante da vontade de Deus, irmãos. Um pretexto de que é a família, de que é minhas limitações. Não, irmãos, o Senhor está chamando, ó. O Senhor está indagando, chamando. Quem eu vou enviar? Quem de vocês aqui está me ouvindo? Quem agir por nós? Você pode sair daqui hoje e não está do mesmo jeito. Vai acabar o ano do mesmo jeito. Ou você pode sair daqui hoje e dizer: não, eu vou orar, vou pegar as ideias, minha irmã, e vou fazer. Vou evangelizar, eu vou discipular crianças, eu vou ensinar na igreja, eu vou louvar a Deus melhor, eu vou visitar as irmãs, os irmãos. Você pode tomar a sua decisão. E a igreja, irmãos, então se levante de forma unânime e voluntária, com os corações purificados pela brasa viva do altar, e liberte, louvado seja Deus, respondendo com ousadia e fé ao chamado de Deus que diz: a quem enviarei? Quem agir por nós? Que a nossa resposta seja: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus chama, meu irmão, só vai fácil. Amém? E eu não estou falando só aqui dentro da igreja, não. É lá onde você não deu me mandar. Passo. E andando aqui e tal, vou pelo sol, vou pela sombra, né? Que tinha um lado do sol e tinha um lado da sombra, do lado do canal, né?
Aí eu vou pelo sol. Aí de repente eu passando, cheguei na casa de uma irmã, e quando eu cheguei ali, de repente saiu uma criança de todo canto e foi lá para a casa dessa irmã. Eu falo, meu Deus. Aí eu entendi. Isso ali era um sinal de Deus. Quando eu começar ali o trabalho com as crianças, e assim eu fiz. Antes mesmo de namorar com aquele. Aí depois aquele veio e começou a me ajudar no tempo. Só fui. Minha casa era lotada de meninos. Tinha um livrinho das crianças, a Bíblia, o louvor, a palavra, o cinema, a pipoca, a merenda, e Jesus, o principal, né? Só fiz. Fui lá, fiz aqui um tempo só com as crianças, chegou a dar mais de 50 pessoas, só de menino. Tá? Pensou? Tem cheio de menino. E botava cinema, palavra e tal, e o Espírito de Deus trazia. Tem dois aqui, né? Os frutos aí, ó, Malha e a Maia. Desde aquela época de criança, assistia. E a vez a gente estava conversando no carro, a Maia disse assim, o Midinho, isso é antigo, hein? É um desenhozinho, né? Que o João estava assistindo. Midinho, pequeno missionário. Eles eram criancinhas, irmão, vivia se matando. E aí eu botava lá dentro de casa, ele e o Dalionete, né, meus filhos, tudo pequenininho, e come palavra. E era briga, era confusão, mas Jesus estava no meio. Nem todos querem. Mas se tiver 2 ou 3 que queiram, louvado seja Deus. Amém? Só faça. Outra vez, eu senti Deus me chamando para pregar nos ônibus, em outro momento da minha vida. Aí eu lembro que eu estava lá em casa, lá na Padre Cícero, orando. Aí eu disse assim, tá bom, eu de joelho, Senhor, eu estou entendendo aqui. Onde eu vou, eu estou percebendo que o Senhor quer que eu pregue nas topias, nos ônibus. Aí eu fui e disse assim, pois Senhor, eu vou então. Já que o Senhor quer que eu vá, eu vou, né? Aí eu lembro que nesse dia que ele disse, eu vou, eu senti como se um lençol fosse lançado sobre mim, um manto, assim, um lençol, repousando assim, ó. Você já viu quando a criança, você está deitado, que alguém que você joga o lençol, alguém joga o lençol sobre você e cai bem calmamente, né? Bem frio assim. Eu senti como se um lençol me enrolasse ali, ó. Um frescor no espírito. Que era isso? Eu entendi que era uma unção que estava ali. Meu amigo entrava nos ônibus, as pessoas diziam assim, ei, meu irmão chegou, cadê a palavra? Não precisava nem eu falar, as pessoas pediam para mim. Aleluia. E eu ia e voltava, como palavra. Então, pensava que tinha uns que morriam de raiva de mim, outros amavam. Já briguei com o demônio dentro dos olhos, já apanhei, já dei também. Mas no demônio, né? Sério, negócio é espiritual, meu amigo. Uma vez eu fui pregar, eu ia pregar quando entrou uma senhorinha, parecia um cordeirinho, bem mansinho. Aí eu percebi, eita, meu irmão, né? O bicho vai pegar. A mulher está endemoniada, não se fez. Quando eu me levantei com a Bíblia na mão, que eu fui pregar, meu irmão, o cordeiro se transformou num leão, veio para cima. Endemoniado, irmãos. E o pessoal tudo aterrorizado da Top Pick. E o ruim não tinha nem como correr. Top Pick movimento, né? E começava a me desafiar e tal, me esculhambar, e eu, em nome de Jesus, repreendendo. Aí chegou um momento, irmãos, que jogando fogo lá em cima do espírito maligno lá, eu peguei ele aqui, agora você vai vir aqui, olha aqui para mim aqui, eu puxei e deu aqui. Olha nos meus olhos aqui, eu não tenho medo de você, na frente do pessoal, pude, arrumação, e olha aqui para mim, eu não tenho medo de você, em nome de Jesus, saia. E o pessoal aterrorizado, eu vendo a manifestação aqui. Acabou que foi demônio, foi mulher, tudo embora. A mulher foi junto ali, saiu do carro e foi embora, não sabia dizer não. E o pessoal, aí eu fui, vocês sabem por que aconteceu isso aqui, ó? Porque o diabo não quer que vocês escutem a palavra de Deus e sejam salvos. Se não ouvir, vai tudo para o inferno. E o pessoal tudo impactado. Eu lembro de uma velhinha que eu achava que ela era crente. Ela disse assim, eita meu filho, tu é ousado, hein? Ora, meu irmão, com a unção do Espírito, eu não quero saber não. Não é para pregar, eu vou lá e prego. Agora vem comigo, Jesus. E nesse dia, irmão, Deus me encheu, assim, de Espírito, para enfrentar o mundo. E aí foi boa a briga, viu? Glória a Deus, né? Que Deus já venceu. Eu estou dando esses testemunhos, irmãos, só para você saber que o chamado de Deus não é só para vir aqui na igreja, na frente, pregar, não. É com uma criança, é com um grupo de jovens, com mulheres, com homens, é na topia, é no trabalho, no intervalo,
É onde Deus me mandava. A quem enviarei que me há de vir? Ouviu, meu irmão? Vai, começa. E continua, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Se não falou, você pode sair daqui e continuar a sua vida do mesmo jeito. Ou você pode fazer o que Deus quer que você faça. Se purifique. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E vai. O resto é com ele, não importa a sua idade. Vamos ficar de pé. Eu vou chamar a irmã Helena para cá, a gente vai orar por ela. A irmãzinha fez 25 anos na sexta-feira. Depois do culto. Amém? 27. A irmã, dia 27, viu? Aniversário de agora, desse mês. 27 agora. A irmã 64 anos, cara. Ela tá novinha, viu? Parece não. Amém? Vem aqui. Né? Vem aqui. É 62? Amém. Já ele acorda. Vamos orar pela irmã Helena. Já eu digo, vamos orar aqui, tá bom? Eu falo que você quer saber a sua idade? A irmã nasceu quando? 7, 6, 64. 7. Ou 72. 7. 72. Tá bom, 28 mais 26, carrega 2, 54 anos só. Né? Só. Não, não é 72, não? 72. Ah, então é 64 anos. Não entendi 72, é 60. É 17, 700, é 16, 700, não sei. A música do Luiz Gonzaga. O sapato quer tomar, mas 17, 700, é 16, vai deixar pra lá. Vamos orar aqui, não esquece 17, 700 aí. Ô, Glória! Glória a Deus. Eita, menino, eu quero ver o ministério nascendo aqui. Glória a Deus. Pai, obrigado em nome de Jesus, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua glória, pelo teu poder, pela tua unção nas nossas vidas, Senhor. Unge-nos, Pai, em nome de Jesus. Faz a tua vontade em nossas vidas. Cura-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Senhor, nos prepara, nos capacita, nos transforma, para que a gente possa ouvir a tua voz e dizer sim, Senhor. E fazer o chamado que o Senhor tem para nós, e completar nossa carreira, em nome de Jesus. Ora assim pelos meus irmãos, ora assim pela irmã Helena, que completou mais uma primavera, mais um ano de vida. Fortalece essa mulher, abençoe essa mulher, Pai. Seu relacionamento com ele, sua família, seus netos, seus filhos e filhas. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Helena. Em nome de Jesus. Pela vida da irmã Ivone, que vai já aniversariar também, Senhor. Em nome de Jesus. Que a tua graça seja sobre essa igreja. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso primeiro ano de vida como igreja estabelecida, Pai. Pelo Senhor. Louvado seja, meu Deus, o teu nome por essa obra. Continua abençoando e fortalecendo, Pai, esse ministério em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos. Se que igreja é isso? Amém.